Proposta mista, vamos discutir vírgula em função da oração subordinada adjetiva. Questão CESP 2017, TRF, Primeira Região. A Constituição de 1988 contém uma norma que protege os animais, independentemente de sua origem ou classificação. A oração que protege os animais delimita o sentido do termo norma. Proposta certa ou proposta errada? Aí você deveria perguntar. O que isso tem a ver com pontuação? Tem, porque a oração destacada que protege os animais é adjetiva. Como é que você sabe que ela é adjetiva? Bom, ela nasce logo depois de um substantivo, norma a qual protege os animais, norma protetora dos animais. A presença do que com facilidade você troca por qual, é realmente uma prova de oração subordinada adjetiva. E qual é a tradição das orações adjetivas? Que quando elas não têm vírgula, a ideia é de restrição. Quando tem vírgula, a ideia é de explicação. Acontece que a banca fez um teste semântico com você. Qual é o teste semântico? Não usou restringir nem explicar, usou delimitar. E o que significa delimitar? Significa determinar ou estabelecer limites. Em outras palavras, significa restringir. É essa associação que a banca aposta que poucos fazem. Delimitar pode não fazer parte do seu vocabulário no estudo das orações adjetivas. Mas se delimitar significa restringir, aí sim você está diante de uma oração subordinada adjetiva restritiva. Bem, e o que é uma oração restritiva ou ainda, qual é a ideia de restrição? Bom, primeiro detalhe, a oração restritiva restringe o limite, o sentido de um substantivo ou pronome seu antecedente. Segundo detalhe, é imprescindível ao sentido da frase. O período vai ficar quebrado, sem sentido, se você retirar a ideia de restrição. E a oração adjetiva restritiva é iniciada por um pronome relativo. Olha, você tem de ter esses pronomes na cabeça ou num pedaço de papel. É o que, o qual, o quem, o cujo e o onde. A presença deles é uma ferramenta fundamental porque você conclui que a oração é adjetiva e vai apenas tomar a decisão entre restrição e explicação. E o último detalhe, talvez o que mais apareça nas cobranças das bancas, o detalhe da pontuação. Sem a presença de vírgula ou de vírgulas, temos a oração adjetiva restritiva. Então vamos à frase proposta pela banca. A Constituição contém uma norma que protege os animais. Veja, norma a qual protege os animais. Mais ainda, além do que igual a qual, que é pronome relativo, a ideia da própria oração. Veja, o sentido dessa oração é indispensável para o sentido do período. Leia sem a oração. A Constituição contém uma norma, é a oração principal. Acontece que não tem sentido dizer isso, porque a Constituição de verdade contém inúmeras normas. A ideia do período é destacar uma delas, aquela que protege os animais. Então, você não pode usar vírgulas e está diante da oração subordinada adjetiva restritiva. Vamos apresentar uma proposta nova a você. Minha namorada, vírgula, que mora em Belém, vírgula, vive com os pais. A pergunta é, qual é o sentido dessa oração dentro do período? O que as vírgulas nos dizem? Ou para você não dizem nada? Pois bem, você sabe que esse que mora em Belém, essa oração aponta um detalhe considerado óbvio. Como é que isso é óbvio? Porque se é uma situação conhecida, se as pessoas ao seu redor conhecem com quem, ia dizendo com quem você namora, olha a traição, né? Se as pessoas ao seu redor conhecem a sua namorada, então bastaria você dizer, minha namorada vive com os pais, porque essa situação deve ser conhecida de todos. Então esse detalhe, naturalmente, é considerado supérfluo. Outro detalhe, tenho apenas uma namorada, talvez seja o mais importante. Significa que essa oração não restringe, ela apenas explica um detalhe a respeito da minha namorada e um detalhe que todos conhecem, que ela mora em Belém.
Portanto, não temos uma ideia de restrição, mas uma ideia de explicação. Conclusão, oração subordinada, adjetiva, explicativa. Agora, pense no sentido do mesmo período sem as vírgulas. Veja a sutilidade. Minha namorada que mora em Belém vive com os pais. O que estamos dizendo agora? Primeiro, estamos apontando um detalhe que é uma exceção. Porque quando eu digo minha namorada que mora em Belém vive com os pais, o que eu estou admitindo? Automaticamente estou admitindo que tenho mais de uma namorada. E estou falando delas. Quando eu falei de detalhe que é exceção, é esse de ter mais de uma namorada, já que o normal seria ter uma apenas. Então, esse detalhe que mora em Belém é fundamental para que as pessoas, ao lerem ou ouvirem, percebam que eu estou falando de uma delas. Deve haver uma outra que mora em Manaus, quem sabe uma terceira no Rio de Janeiro e vai por aí afora. Conclusão, você está diante de uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, agora eu acho que posso apresentar um desafio a você. Que tal? O rio Amazonas, vírgula, que deságua no mar, vírgula, tem foz mista. E as bancas adoram propor o seguinte para você. A oração que deságua no mar delimita o sentido do termo rio Amazonas. É o fato de delimitar? Lembra o início? Delimitar significa restringir. Não porque nós só temos um rio Amazonas no mundo, portanto a presença das vírgulas é a presença que pode levá-lo a concluir com rapidez que não se trata de delimitar, de restringir, mas de explicar. E você está diante de uma proposta errada. Qual é o nome da oração? Oração subordinada, adjetiva, explicativa. Então vamos voltar à proposta do CESP. A oração que protege os animais delimita o sentido do termo norma. Você descobriu que delimitar significa restringir e a proposta é certa. Pronto, agora que você ganhou intimidade, com pontuação e com a diferença entre restrição e explicação, vem uma proposta nova. Inscreva-se no meu canal. Nós temos muitas aulas organizadas por tópicos. São os tópicos mais constantes nas provas de concursos e de vestibulares. E nós temos aulas organizadas por bancas para privilegiar você que vai fazer um concurso, já saiu o edital e você quer se concentrar nas questões de uma determinada banca. Então, o nosso canal contém questões com resolução passo a passo, com os comentários que você já conhece, naturalmente privilegiando todas as bancas examinadoras. E uma proposta comercial, que tal adquirir de uma vez só 8 cursos de língua portuguesa completos comigo? O primeiro, você deve fazer na ordem, o primeiro vai reforçar sua base morfossintática, o português básico 2 também com a mesma finalidade, em ordem crescente, e o português básico 3. Depois de vencer os 3, aí você escolhe um curso completo, principalmente focado numa banca examinadora. E quanto custa tudo isso? O valor é simbólico e é uma parcela única. Você pode até dividir em 10 vezes no cartão, mas é um único pagamento e você tem todos os cursos à sua disposição durante um ano. Quer resolver definitivamente seu problema de língua portuguesa? O link está à sua frente. Basta agir. Até a nossa próxima aula.